Bom, pessoal, vamos lá. Eu vou passar um treinamento, um webinar sobre o consultor de formulários. É uma nova funcionalidade da Cartado e eu acredito que podem tirar bastante proveito dessa nova funcionalidade. Só que antes de nós começar, a gente vai fazer trazer uma definição aqui, o que são formulários na Cartado, tá? Os formulários no sistema da Cartado permitem a criação de apontamentos personalizados para cada tipo de serviço. Ok, mas tem algumas nomenclaturas que normalmente a gente usa e a gente acredita, às vezes, que os clientes saibam, às vezes não, né? Então, eu vou fazer uma definição aqui. Normalmente, a gente chama esse cabeçalho, que muitos que criam apontamentos provavelmente já conhecem, a gente chama ele de formulário fixo. Por quê? Porque ele é mais limitado na questão de parametrizações. A gente não pode colocar campos novos aqui, criar muitas parametrizações, só podemos colocar mais opções de sentidos, faixas, rodovias, equipes, empresas, esse tipo de coisa. Ele é bem mais fixo, com menos parametrizações possíveis. O que nós vamos falar hoje vai ser desse cara aqui, que toda vez que a gente seleciona uma natureza ou uma classe, ele aparece opções, que são os formulários variáveis, certo? É esse cara que a gente vai estar trabalhando e é isso que o consultor de formulários foca. Mas por que eu vou utilizar esse consultor de formulários, né? Então, além dessa funcionalidade permitir que os usuários criem e editem formulários sem a necessidade de abertura de um ticket ou de uma reparametrização, isso vai permitir mais autonomia, para que vocês possam ter um controle maior dos formulários que vocês têm nas unidades, tá? Que vocês possam criar no momento que vocês bem desejarem ou editar esses formulários. Além disso, vamos supor, vem uma demanda nova aqui na empresa e eu preciso criar um formulário. Tem que criar um ticket para o time da Cartado para fazer a criação desse formulário. Então, o tempo que isso leva diminui bastante, porque como a gente pode construir esses formulários nós mesmos, então, em tempo real, a gente pode atender essas mudanças nos processos ou nos requisitos do negócio. Além disso, a interface está bem intuitiva, porque apesar de ele estar ainda em desenvolvimento, tá? Ele é uma funcionalidade MVP que ela já passou, ela já está na versão 3 dela, então ela já teve algumas atualizações para melhorar, teve algumas melhorias, né, em questão de edição, de criação e tudo mais, e graças à interação dos usuários, a gente pôde trazer essas melhorias. Então, eu espero que vocês realmente façam uso dessa funcionalidade no dia a dia de vocês, para que a gente possa atualizar ela mais ainda e trazer mais melhorias para que vocês possam tirar mais proveito dela. Mas como eu acesso essa funcionalidade, né? Então, essa funcionalidade aqui ela é habilitada por nível de permissão. E como que a gente pode fazer isso? Se caso vocês não tenham acesso a essa funcionalidade hoje, que eu vou estar mostrando como que vocês acessam ela, vocês podem fazer solicitação por meio do usuário-chave da unidade, tá? Para ele abrir um ticket ali no suporte, que os agentes ali de suporte vão fazer a liberação dessa funcionalidade para vocês. Se caso a unidade não tiver, nenhum nível de permissão tiver, também é só fazer a solicitação para o time de suporte que eles vão fazer a liberação no nível de permissão de vocês e na unidade de vocês. Bom, vamos lá. Como que eu acesso? Painel esquerdo depois de a gente fazer login, tem a seção de configurações. Clicando na parte no módulo de configurações, a gente vai ter a parte de customização de formulários. Clicando nos formulários, se caso aparecer esta tela aqui para vocês, quer dizer que vocês ainda não têm permissão e vocês têm que fazer a solicitação ali via suporte. Até a mensagenzinha aqui diz, né? Temos uma novidade para você. Agora você pode criar e editar formulários diretamente no sistema. Para testar, ative a funcionalidade entrando em contato com o nosso suporte. Além disso, tem o nosso manual, que ele está bem completo, e eu vou trazer uma informação importante sobre o nosso manual, que ele está bem legal. Mas a tela que a gente quer é essa tela aqui. Depois que a gente clica naqueles formulários, esse carinha aqui, opa, esse carinha aqui, essa tela aqui vai surgir, tá? Essa tela aqui é que a gente está com a permissão certinha para a gente poder fazer a criação e edição dos nossos formulários. Seguindo aqui, eu vou trazer essa novidade, que é a nossa nova base de conhecimento, tá? Ela está bem legal, ela está com integração com o IA, então a gente consegue fazer aquela consulta perguntando para ela. Quero fazer a construção do formulário, vou fazer um exemplo aqui para vocês, para mostrar bem rapidinho como é que ela está. Então, eu vou até pedir para o João, que ele está aqui junto comigo, me auxiliando na apresentação, se ele puder colocar o link do nosso manual, é manual.cartado.com.br, tá? Beleza, pessoal. Vou deixar aqui o contato. O nosso suporte aqui vai estar disponível para vocês, não só porque a gente tem o manual,
com todas as informações necessárias para fazer o consultor de formulários, editar e criar formulários. Então, a gente tem o nosso suporte ainda, que vocês podem entrar em contato, a gente vai estar tirando as dúvidas de vocês quando vocês precisarem. Beleza? Então, terminei aqui a parte da apresentação, eu gosto mais da parte prática. Eu vou passar um pouquinho aqui do manual aqui para vocês, a parte legal dele, tá? Aqui ele está bem intuitivo, tem um monte de informação aqui sobre todo o sistema da Cartado, que vocês vão poder tirar várias dúvidas aqui diretamente com ele, tá? Vocês vão ter autonomia para isso. Outra coisa legal, tem aqui o nosso suporte no sistema, via chat e suporte do WhatsApp. Tem todos os linkzinhos bonitinhos, a gente pode fazer exportação em PDF. E o mais legal de tudo é fazer uma pergunta aqui, né? Como construir formulários? Ele tem esse carinha aqui, que ele vai fazer a consulta por IA e vai trazer um resumo das informações que a gente tem na nossa documentação. É bem legal. Ele traz a informação bem certeira que a gente tem no nosso sistema. Aconselho vocês a acessarem. E se caso tiver alguma sugestão, nosso suporte está aí para receber essa sugestão de vocês. Mas beleza, pessoal, eu vou entrar aqui numa unidade demo, tá? Para estar demonstrando para vocês como a gente pode fazer a criação e edição desses formulários aqui na Cartado. Vamos lá. Então, aqui na tela dos apontamentos, aqui numa demo inteligência, eu vou estar vindo aqui nessa parte no módulo de configurações. Aqui na parte de customização, que nem eu comentei com vocês, tem a parte de formulários. Clicando em formulários, eu tenho aqui todos os formulários e a tela onde teve as atualizações do consultor de formulários. Uma novidade, a gente tem esse campo de busca que a gente pode fazer a consulta de formulários existentes. Tá? Então, eu coloco algum nomezinho, ele vai filtrar aqui todas as classes com esse nome. Tem as opções dos formulários ativos da minha unidade, formulários inativos, tá? Esses formulários inativos, eles não ficam disponíveis para uso para criação de apontamentos, nem para filtros na lista de apontamentos, nem na de inventários. Além disso, também, a gente pode adicionar outros filtros aqui, tanto de classe, criador e natureza. Essa questão aqui também, armazenamento dos formulários, tá? Qual que é o intuito desse cara? Pode parecer, com os vários gigas e teras, bytes que a gente lida no dia a dia, parece que 5 MB é pouca coisa, mas não é, tá? É bem otimizado os formulários quando a gente cria eles, e essa limitação aqui, ela avisa que que vocês consigam usufruir melhor da plataforma, que vocês tenham a performance devida e para preservar a performance do sistema em geral, tá bom? Vamos lá, vamos começar com a criação do formulário. Eu vou clicar aqui em novo. Aqui nessa tela, o que a gente pode fazer? Selecionar a natureza que vai ser o destino desse nosso formulário, tá? Então, eu vou vir aqui na natureza, eu vou criar uma classe nova para sinalização vertical. Então, aqui eu seleciono a natureza, classe. Aqui a classe ela já tem um validador que, se caso eu colocar alguma classe com um nome existente na minha unidade, ele já vai me dizer que eu não posso criar, tá? Eu não estou lembrado aqui de algum nome, deixa eu ver se eu tenho algum teste ou alguma coisa nesse sentido aqui. Mas se caso eu colocar um nome que já existe na minha unidade, ele vai me dar uma mensagenzinha vermelha aqui. Vamos até pegar aqui agora. Vou pegar aqui. Se eu colocar o carga e descarga, pode ver, ó, já existe uma classe com esse nome, tá? Então eu vou ter que colocar carga e descarga com alguma outra palavra, para ele poder fazer a verificação e não existir nenhuma classe com o mesmo nome dentro da unidade. Aqui eu vou pegar uma classe de exemplo, eu vou colocar uma classe de exemplo aqui, tá? Então vou colocar exemplo 1. Tem o nome do criador. Aqui tem um campo bem legal que pode ser utilizado, que é o prazo, tá? Então toda vez que eu criar um apontamento com a classe exemplo 1, eu quero que ele me coloque um prazo de 7 dias e 0 horas para que esse apontamento seja executado, tá? Senão ele vai passar do tempo lá, ele vai dar como excedido o prazo para executar esse apontamento. Aqui eu tenho uma opção de inativar esse formulário, tá? E aqui mostrar no cronograma OAE. Aqui é para as unidades de CIS OAE exclusivamente. Beleza? Então, o que importa aqui para nós é sessões e campos. Aqui em sessões e campos, ele já vem com algumas informações pré-definidas. Uma limitação que a gente tem é para garantir a performance do sistema, esse formulário pode ter no máximo 80 campos, tá? Então, a gente colocou essa limitação aqui, uma limitação saudável, para a gente fazer a criação dos nossos formulários.
Beleza? Então vamos começar aqui. O que que a gente tem aqui na tela? A gente começa já com comprimento, largura, altura e o campo de observações. Eu acho que isso aqui é meio básico e quase todos os formulários vão existir esse tipo de campo. Mas vamos lá, vamos criar um campo aqui e vamos supor, deixa eu ver, aqui eu estou nas dimensões, né? Acho que não faz sentido eu ter nas dimensões alguma parte de identificação. Vou criar aqui um campo de identificação para esse meu formulário, tá? Mas não faz sentido a identificação se é a última opção que eu vou selecionar. Então, eu vou clicar aqui e vou arrastar para cima. Tem essa possibilidade também, tá? Beleza. Aqui tem a opção de eu editar agora, assim que eu criei essa seção. Posso colocar a identificação órgão regulador, identificação que eu bem desejar. Mas eu vou deixar a identificação por enquanto. Vou adicionar um campo aqui. Deixa eu ver que campo que eu posso adicionar. Eu vou colocar, que é comum, um campo de seleção única. E eu vou colocar aqui origem, tá? Então, eu vou criar um campo origem e eu vou colocar ele como se ele fosse obrigatório. Eu quero que toda vez que alguém faça algum apontamento com essa classe, a pessoa seja obrigada a preencher o campo origem. Vou colocar uma dica de contexto aqui, tá? Toda vez que eu colocar o campo como obrigatório, obviamente que eu não vou poder deixar ele desabilitado. Então, ele desabilita o outro, tá? Então, eu posso desabilitar uma coisa obrigatória ou deixar uma coisa obrigatória desabilitada. Então, vou colocar ele como obrigatório aqui. Dica de contexto. Dica de contexto é exatamente essa bolinha que aparece para auxiliar a gente no preenchimento desse formulário. Vou colocar aqui a origem da demanda. Aqui, eu tenho fórmulas que eu posso aplicar a esse campo, que não vai ser o caso nesse momento. E aqui são as opções que eu posso ter, tá? Eu vou colocar aqui duas, interna, e vou colocar aqui órgão regulador. Beleza, tenho duas opções. Vamos colocar mais uma terceira aqui já, aproveitar, para a gente poder mostrar a ordenação dos campos e como que eles ficam. Deixa eu ver o que eu posso colocar aqui. Sei lá, vou colocar uma externa aqui, tá? Então, coloquei externa, mas eu não queria que ela fosse última. Vou colocar ela aqui em segundo lugar. Ela já altera os valores aqui para mim, então fica bem certinho, tá? Posso fazer o contrário também. Ele atualiza o valor de externa para o local certinho dela. Beleza? Posso fazer exclusão também da opção. Incluir novamente. Nossa, a parte ficou bem intuitiva, ficou bem legal de fazer a criação dessa forma. Vou adicionar. Ficou legal? Beleza? Aqui a gente tem uma coisa que é legal comentar, tem esse API name, tá? Esse API name aqui, ele é utilizado para quando a gente quiser fazer fórmulas, ou quiser, vamos supor, toda vez que a gente quiser ocultar um campo baseado em outro, a gente utiliza esse API name por trás dos panos, tá? Isso ainda é uma limitação, como eu bem comentei no início, essa funcionalidade ainda está em desenvolvimento, isso vai ser uma coisa que já está no roadmap dessa funcionalidade para ser aplicado. Então, nesse momento, para isso, ele não é uma limitação da funcionalidade agora, tá? Mas vai chegar lá. Vamos adicionar aqui esse campo desse jeito. Beleza, aqui tem um preview do campo, como é que ele fica. A tooltip, que a gente chama, né? Aquele dica de contexto, então, origem da demanda. Vou colocar aqui também a hora e data, né? Da demanda. Data da demanda. Data e hora. Né? Também é um campo obrigatório. Hora do ocorrido. Aqui também não vou utilizar a fórmula ou valor padrão. Vou dar um OK, show de bola. A gente pode ver aqui. Opa, peraí. Tá, show de bola. Tá certinho. Aqui vou colocar mais um campo. Vamos colocar uma identificação, né? Uma identificação, campo de texto. Não comentei aqui, vamos comentar sobre todos os campos antes de eu colocar ele, tá? Quais as opções a gente tem de campo para inserir nesses formulários? A gente tem a chave de seleção, é aquele switch de liga e desliga, tá? Hora e data, número com vírgula, número inteiro, então aqui é o número inteiro sem vírgula, tá? Seleção múltipla, também vou colocar um exemplo aqui para mostrar para vocês. Seleção única, que é a origem que eu acabei de colocar. Campo de texto, que é o que eu vou estar colocando agora para colocar o campo de identificação, tá? Então aqui, identificação da demanda. Esse aqui é um campo com quebra de linha. Se eu quiser aquele campo grandão, que eu vou poder colocar várias linhas
a mesma informação. Normalmente o campo de observação, de observação aqui embaixo, ele é assim, tá? Então eu posso selecionar esse campo para que eu possa colocar mais informações e ele não fique até o final da linha, né? Beleza, mas não é o caso. Eu vou colocar ele como obrigatório também. Vou colocar uma dica de contexto. Aqui, o que eu posso colocar aqui? Ah, aqui já está bem explicativo o nome do campo, né? Então, vamos colocar a identificação do campo. Só para eu ter uma dica de contexto ali também. Show de bola. Achei legal, ficou bom essa parte de identificação. Eu vou colocar uma seleção múltipla aqui, só para a gente ter de exemplo. O que eu posso colocar aqui? Eu vou colocar o nome genérico aqui, múltiplas opções, exemplo. Então vai ser um campo obrigatório e eu vou colocar as opções dele aqui, tá? Exemplo 1, vou adicionar aqui exemplo 2 e exemplo 3. Adicionei, tem um campo de múltipla seleção, tá? É aquele que eu posso selecionar mais de uma opção no mesmo campo. E esse aqui é de seleção única, que o nome já diz, né? Seleção única. Vou colocar um switch aqui. Vamos colocar... eu posso colocar aqui. Me deu um branco. Ah, vamos ver aqui. Notificado. Notificado. Vou colocar... Você recebeu uma notificação? Show. Esse aqui é o campo de switch. Beleza? Aqui tem a dica de contexto. Vamos ver o que mais a gente pode colocar aqui nesse campo. Aqui eu acho que não faz sentido nenhuma das outras opções. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou salvar esse formulário dessa forma. Acredito que na criação a gente contemple algumas coisas aqui. Tá, aqui em observações também não faz sentido nada. Aqui eu já mostrei sobre a edição das sessões, né? O nome da sessão. Posso editar o nome dos campos durante a criação, tá? Então, durante a criação, eu tenho a possibilidade de mudar todos eles. Por isso que antes de a gente clicar em salvar, a gente tem que estar bem definido quais os campos, quais os tipos, tudo que a gente quer colocar. Porque, como eu comentei, a funcionalidade está ainda em desenvolvimento e na parte de edição ele tem algumas limitações. Então, se a gente tiver todas as informações em mãos para a gente estar criando os formulários, é bem mais assertivo. Show de bola. Eu vou colocar uma informação aqui, mas eu não vou colocar uma fórmula ainda, tá? Porque o sistema ainda não permite a gente fazer edição de formulários onde tem fórmulas. Eu vou colocar aqui um número com vírgula e eu vou colocar aqui área, tá? Deixa eu botar aqui área assim, opa, área assim, tá? Não vou colocar ele como um campo obrigatório, vou colocar ele como um campo desabilitado. Eu vou colocar a dica de contexto, não tem por que colocar. E tá feito, tá? Eu não vou colocar fórmula agora, pelo motivo que eu comentei antes, tá? Se eu colocar a fórmula, eu não vou conseguir mais fazer a edição desse formulário, tá? Então, aqui tá ok por enquanto. Beleza. Vou salvar ele do jeito que tá aqui. Acho que ficou legal. Vou criar o formulário. Item criado. Eu vou lá na classe, vamos fazer um teste dele, ver como é que ele ficou. Sinalização vertical. E eu coloquei exemplo 1, né? Show de bola. Aqui ele tem a informação de campos obrigatórios que eu comentei, tá? Então eu não consigo fazer a criação. Deixa eu colocar qualquer empresa aqui, qualquer equipe. Rodovia qualquer. Sentido qualquer e faixa qualquer. Identificado. Identificamos o apontamento. Beleza. Vou salvar sim. Opa, não posso salvar. Esses campos aqui são obrigatórios. Vou colocar aqui como interna. Vou colocar aqui a data e hora da demanda, né? Show de bola. A identificação 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui vamos colocar algumas opções. Vou colocar como se tivesse sido notificado. Vamos ver aqui. Receber a notificação. Show. Comprimento. 1, 2, 3. Ele não fez o cálculo de área aqui, né?
que eu comentei, eu não coloquei a fórmula nesse campo. Vou colocar aqui teste observação e vou salvar esse apontamento. Show de bola. Tenho um apontamento salvo, ele já gerou aqui meu serial, então quer dizer que eu tenho um apontamento salvo. O prazo, ele já colocou o prazo que nem eu comentei lá, que eu coloquei de 7 dias. Então eu já tenho um prazo para executar esse serviço. As informações aqui estão corretas. Pronto, criei meu formulário. Mas aqui tem a questão da área, né? Que eu comentei que eu não coloquei lá. Vou fazer isso agora. Vem aqui em formulários. Vou colocar aqui como criador eu. E aqui esse campo, esse formulário que a gente acabou de criar. Vou vir aqui em editar, vem aqui em sessões. Pode ver que agora ele é bem mais limitado para eu fazer edições, tá? Que, novamente, eu vou reforçar, ele ainda está em desenvolvimento e é por isso que é importante a gente fazer o uso dele e a gente trazer feedbacks sobre o uso dessa funcionalidade, tá? Mas beleza. Como eu não coloquei fórmulas aqui, eu acredito que agora eu consigo colocar a fórmula da área aqui. Vou colocar aqui a fórmula da área, tá? Aqui, agora eu vou fazer trazer uma informação. Aqui, ó, tem uma informação aqui em cima dessa questão de fórmulas ou valor padrão. Ó, para entender como usar fórmulas, acesse, tá? Tem esse carinha aqui, que é aqui a parte que vai demandar mais esforço na criação, tá? Porque aqui ele tem várias operações para te poder fazer criação, soma, multiplicação, divisão. Aqui é uma infinidade de possibilidades que tu pode criar no formulário de cálculos, preenchimento de campos, condições para preenchimento ou não de campos. Então é bem interessante essa parte aqui, abre várias portas. Mas eu vou colocar aqui nesse exemplo o cálculo do comprimento vezes a altura, tá? Então, beleza, coloquei aqui. Vou salvar. A partir de agora, esse formulário aqui, eu já não consigo mais editar ele, tá? Eu coloquei uma fórmula. E no momento, de novo, como ele tem fórmula, eu não consigo mais fazer edição desses campos. Vamos pegar aqui um outro campo. Vou pegar esse cara aqui. Eu vou colocar alguma informação aqui, tá? E vou salvar. Ele já não me deixa mais salvar, tá? Então, essa é uma limitação nesse momento dessa funcionalidade. Bom, vamos lá para aquele apontamento que eu criei. Tá aqui o apontamento. Ô, louco. Ele já está calculado aqui, ó. 1 vezes 3, 3. Então, está funcionando o nosso formulário recém-criado aqui na Demo Inteligência, tá? Agora eu vou passar algumas limitações aqui na parte de edição para vocês. E formulários. Deixa eu abrir assim. Vou vir aqui. Aqui, só de curiosidade, né? Mas aqui é a estrutura que fica o formulário quando a gente cria, tá? É só curiosidade mesmo. Vamos lá. Limitações que eu tenho aqui. Não consigo mais ordenar esses campos de identificação, dimensão e observação. Não posso mais fazer a edição disso, tá? Aqui eu posso mover, mas mesmo que eu possa mover, lá no final, que nem eu mostrei para vocês, como esse campo aqui tem lógica, eu não consigo mais salvar esse formulário. Então, mesmo que eu possa mover aqui os campos, eu não consigo salvar isso. Então, por isso que é importante, na hora da criação, a gente ter todos os dados que a gente precisa para fazer a criação desses formulários. Beleza. Vamos ver aqui. Show de bola. Vamos supor que eu tenha o formulário já definido. O que normalmente acontece nas unidades, tá? A gente tem várias repetições de formulários quando a gente tem a mesma natureza. No caso aqui de sinalização vertical, por exemplo, vamos supor que eu criasse um formulário, tá? Definisse um formulário para toda a natureza de sinalização vertical e eu quisesse copiar esses formulários depois da criação, tá? Eu posso fazer isso hoje. Ficou bem legal essa parte. Deixa eu vir aqui. Formulários. Vamos filtrar de novo aqui. Lookup. Show de bola. Eu tenho um formulário aqui com 10 campos, 7 dias de prazo, é o exemplo 1. Esse formulário aqui foi o que ficou definido aqui de serviços novos que eu tenho na minha empresa.
Então, eu vou criar cópias dele para colocar dentro dessa sinalização vertical. Então, agora eu posso criar cópias dele, colocando um nome diferente daquele que eu criei inicialmente. Pode ter 7, esse serviço aqui vai ter 8, por exemplo. Vou salvar. Opa, coloquei um. Que bom, ele não deixa eu criar com o mesmo nome. Vou salvar agora com 2. Salvei com 2 na mesma natureza. Vou copiar mais um. Exemplo 3. Esse aqui vai ficar 9 dias. Vou salvar. E como vocês podem ver, quando eu copio um formulário, inicialmente ele não aparece a opção aqui de seções e campos, que é o que nos interessa nesse momento para fazer a edição desses formulários, tá? Então é só a gente fazer a cópia e depois da cópia a gente pode editar esses formulários, tá? O editar que eu digo é algumas questões limitadas de edição, né? Se caso ele não tiver fórmula. Como nesse caso tem fórmula, eu não posso fazer edição nenhuma nesse formulário hoje. Beleza. Então, se a gente for lá criar um apontamento agora, aqui em sinalização vertical, eu vou ter todos os meus formulários criados e copiados do exemplo 1. Tá? Então, exemplo 1, exemplo 2, exemplo 3 e assim por diante. Beleza? Uma coisa legal que eu quero mostrar aqui é isso aqui. Além de eu fazer a criação desses formulários, eles já estão prontos para exportação. Tá? Vamos lá, deixa eu pegar aquele apontamento que eu acabei de criar. Deixa eu pegar aqui e colocar um filtro. Eu vou colocar a minha classe aqui, exemplo 1. Provavelmente vai ter um apontamento só. E ele já fica com os campos disponíveis para exportação com os dados que eu coloquei naquele formulário, tá? Então eu vou baixar aqui, apontamentos em Excel. Salvei. Vou abrir aqui o relatório. E aqui a gente pode ver, tem aqui o nosso serial, rodovia, natureza. Vou mudando aqui para a direita. E ele já vai ter os nossos campos. A origem, a data, identificação da demanda, os múltiplos campos, exemplo 1 e exemplo 2 que a gente colocou, se ele foi notificado, verdadeiro ou falso, comprimento, largura e altura. Opa, a área aqui ficou vazia. Por que que a área ficou vazia? Realmente, como aquele campo é um campo de fórmula, o que aconteceu foi que como a fórmula aqui ela está aparecendo visualmente para nós, mas depois que a gente aplicou a fórmula, ela não salva automaticamente no banco de dados. Então, aqui nesse cara, nesse, nesse apontamento, né? Eu vou clicar aqui em salvar novamente, para ele salvar essa informação no banco de dados. Agora, com essa informação salva, eu posso voltar lá e fazer a extração novamente desse dado. Vou colocar o filtro de novo aqui. Baixar os apontamentos em Excel. Vou abrir aqui meu relatório. E já tem informação salva de 3 aqui, que é o cálculo de 3 vezes 1. Beleza? Show de bola. Então, a gente pode criar os formulários, editar os formulários, criar apontamentos com esses formulários e extrair essas informações já. Então, a gente tem essa autonomia já aqui no sistema. Uma informação interessante aqui nos formulários é o seguinte. O que eu posso fazer além disso? Eu posso fazer exclusão desse formulário. Criei e não gostei, tá? Uma coisa que eu peço para vocês cuidarem agora no início, enquanto essa funcionalidade está sendo desenvolvida, é não fazer exclusão de um formulário com apontamentos criados. Então é importante a gente fazer a consulta na lista de apontamentos se há apontamentos criados com esse formulário, tá? E outra coisa interessante também é que no momento que vocês fizerem a criação ou edição de formulários, é importante que o pessoal de campo, que usa o nosso aplicativo, o aplicativo no celular, faça a sincronização completa para que eles possam receber a atualização ou esse formulário novo que foi criado. Beleza? Deixa eu ver o que mais que eu tenho para passar aqui. Uma listinha.
Deixa eu ver. Eu falei sobre as limitações, uma coisa que eu não comentei, eu vou fazer criação de um novo aqui. Eu não passei por essa parte. Desculpem. Tá aqui sinalização vertical. Vou botar aqui exemplo 5. E vou botar 10 dias de prazo. E aqui nas sessões, eu tenho a possibilidade de fazer uma coisa. Eu vou criar um campo qualquer aqui. Teste campo. Vou criar assim mesmo. Tá, eu tenho esse teste campo. Outra possibilidade que eu posso ter aqui é excluir esse campo. Tá? Além disso, vamos supor que eu criei uma sessão. Sessão teste. Show, criei a sessão. Vou colocar um campo qualquer aqui, um campo de seleção. Sim. Não gostei desse cara aqui. Eu posso fazer tanto a exclusão do campo, tá? Quanto a exclusão da sessão. Beleza? Caso eu excluir uma sessão com campos, que é aqui uma identificação, vamos colocar um campo qualquer. Vou salvar. Se eu excluir a sessão, os campos vão junto ser excluídos. Beleza? Eu acho que é isso. Acho que agora a gente pode abrir para dúvidas. Perfeito. Lua, pegando aqui as duas que podem estar já relacionadas, né? Aqui o Alisson ele perguntou se quando tu cria, né, esse formulário na API já fica pronto para ser consumido. Sim, eu já ficar pronto, sim. Certo. Aí eu acho que a dúvida dele é se ainda é necessário alguma configuração do nosso lado ou se eles precisam. Entendi. Caso os campos novos não estejam disponíveis na consulta da API, sim, daí é preciso tu criar um ticket no suporte para a gente fazer a disponibilização desses campos novos. Vamos supor, esse teste de campo hoje não está disponível na nossa API, esse campo tu vai ter que fazer uma solicitação no suporte para que a gente possa disponibilizar ele na API. Eu vi uma pergunta interessante, não sei se essa pergunta vai vir, mas é na questão de importação, sim. Aqui no template de criação, ele já fica disponível também. Todos os formulários que eu criei aqui já ficam disponíveis para fazer importação dos dados. Está aqui disponível, os campos que a gente criou, as opções para a gente fazer a seleção, aqui é o campo de origem. Data, tem mais aquele campo de seleção, aqui é o campo de notificado, que é aquele de liga e desliga. É isso. As dúvidas, João? Certo, eu tenho uma dúvida, algumas aqui do Pedro. Ele perguntou se é possível alterar os campos disponíveis nas dimensões ali, ao criar aqueles que vêm por padrão. Se é possível fazer alteração. Vamos pegar aqui um de exemplo. Por que eu vou aconselhar vocês... Travado aqui. Por que eu vou aconselhar? Se caso vocês forem utilizar campos de comprimento, largura e altura, tá? Deixa eu botar aqui o exemplo 5. Eu vou aconselhar vocês manterem esses campos, tá? Porque esses campos aqui, 99% de certeza de eles já estarem disponíveis na saída da API, tá? Porque eles são campos que têm API names padrão. Porque vamos supor o seguinte, tá? Eu vou fazer a exclusão desse cara aqui e vou criar uma seção nova de dimensão. É a mesma que estava ali, né? E vou colocar o campo, número com vírgula, e vou botar aqui comprimento. Ele vai me deixar eu criar esse campo de comprimento. Só que o que acontece? Tá? O comprimento que está com o API name que está sendo disponível automaticamente na API é aqueles que estavam criados, não é esse aqui, tá? Isso aqui ainda vai ser desenvolvido para que ele traga esses campos automaticamente, tá? Mesmo que tu coloque um campo aqui de comprimento, ele trazer, desculpa, a opção, o API name correto, tá? Por quê? Vamos supor, criei o campo de comprimento aqui, vou criar o outro campo aqui de altura, e eu vou criar a área, tá? E vou colocar a fórmula aqui. Deixa eu só pegar a fórmula que eu tenho lá pronta para não ter que digitar tudo ela na mão. Como vocês viram naquele campo anterior que eu criei, eu só simplesmente coloquei essa fórmula, tá? Que é a fórmula de multiplicação do comprimento vezes a altura, tá? Esse daqui são os nomes padrão dos campos de comprimento e altura. Nesse caso, como eu vou criar com campos que não são o padrão, aqui eu vou ter que colocar o API name de cada campo, tá? Eu vou deixar salvo assim, aqui agora, só para pegar o API name dele.
Vou vir aqui em comprimento, está escrito comprimento, show de bola. Então, este cara aqui, primeiro, vai ser comprimento. Vou concluir. A altura, como é que tá? Tá a altura. Vou vir aqui. Vou colocar... Opa, saiu o cara aqui. Comprimento. E altura, tá? Dessa forma, ele vai fazer o cálculo. Então, sim, eu posso fazer a exclusão desses campos, não tem problema nenhum, tá? Mas, se caso vocês forem utilizar, eu aconselho que vocês mantenham os campos padrão que vem criado. Perfeito. Lu, acho que só voltando ali para a gente finalizar sobre essa questão da API, ali, até para aprofundar um pouco mais em cima da pergunta do Alisson, se o campo for novo, né, o cliente ele tem que abrir o ticket no suporte e também eles vão ter que fazer a configuração no BI, né, no arquivo, certo? Isso aí. Isso aí. Se não tiver lá para receber todos os campos, porque tem uma opção do BI que tu consegue pegar todos os campos, tipo, tudo que mandar da API. E tem algumas que a gente define no recebimento lá. Então, depende de como tiver configurado o BI, né? Perfeito. O Pedro perguntou se, por enquanto, esses formulários que possuem as fórmulas, eles ainda precisam ser solicitados via suporte, por ainda Sim. não ter essa funcionalidade da edição, né, dos campos de fórmula, ainda o correto seria encaminhar para o time de suporte. Ainda assim, porque que nem eu comentei, esse MVP, ele está ainda em desenvolvimento. A ideia aqui é que vocês façam uso dessa funcionalidade e que tragam sugestões, feedbacks sobre essa funcionalidade nova, para que a gente possa aprimorar ainda mais, né, entregar mais valor aqui para vocês. Uma coisa interessante, que eu não comentei, agora eu lembrei, né? É isso aqui, ó. Em formulários que vocês não vão poder editar, vai acontecer isso aqui. Deixa eu pegar um que eu acredito que tenha. São aqueles formulários que tem campos de adicionar, tá? Então, aqueles formulários ainda não comportam, a funcionalidade ainda não comporta a edição desses caras. Então, ele vai aparecer essa mensagem aqui para vocês, né? Esse formulário não pode ser editado no momento, pois contém tipos de campos e configurações que ainda não são suportados. Estamos trabalhando para aprimorar as funcionalidades em futuras atualizações. Então, provavelmente em futuras atualizações vai ser possível a edição de todos os formulários que a gente tem configurados na unidade, né? O Pedro também perguntou se tu consegue trazer alguns casos práticos em relação à cópia ali dos formulários, em que casos isso pode ser útil. Casos, deixa eu ver. Quando a gente fez a implantação de alguma unidade, deixa eu pegar aqui um exemplo, acho que nessa própria unidade aqui tem, que nem eu comentei ali, que acontece muito. Deixa eu pegar aqui se esse cara aqui é um bom exemplo. Isso, esse cara aqui é um bom exemplo, tá? Aqui, como tu pode ver, ó, mesmo eu trocando aqui a classe, pode ver que o formulário aqui é mesmo. Ele não muda. E nesses casos, a cópia da classe, depois da criação, ela faz muito sentido. E isso é bem comum, onde naturezas compartilham das mesmas opções aqui na classe, faz muito sentido a gente criar uma classe que vai ser referência para todas as outras que eu vou criar posteriormente. Então faz muito sentido a gente criar uma, a gente separa, por isso que eu comentei, a gente pegar todas as opções possíveis, certinho, que eu preciso, crio aquela classe do jeito que precisa. Show, criei, agora eu posso fazer cópias dela para eu ter uma natureza nova aqui, com todas essas opções, todos esses formulários novos que foram criados. Certo. Luan, uma dúvida minha, na verdade. No caso ali de formulários criados, né? Tu comentou que o ideal não seria poder fazer a exclusão. Que impacto isso poderia ter dentro da minha base de dados se eu excluir um formulário que existem apontamentos vinculados? Tá, o que acontece? Eu posso fazer um exemplo aqui. Um exemplo. Tudo isso a gente consegue recuperar, mas a gente não recomenda, né? É uma boa prática. Exemplo. Aqui eu criei aquele apontamento, tá? Eu vou entrar aqui e vou fazer a exclusão dele. Show, fiz a exclusão. Putz, agora tem que achar ele aqui, né? Esqueci desse detalhe, esqueci de copiar. Será que eu não tenho ele aqui? Eita, não tem aqui. Tá, enfim, vamos vir aqui na todos os apontamentos. Fazer o seguinte, vamos colocar aqui, criador. Template. Vamos colocar a data de criado em hoje. Show de bola. É isso aqui que acontece. Tá? Se tu entrar nesse apontamento, ele vai ficar dessa forma. Eu não perdi as informações aqui. Tá? As informações continuam existindo. Mas visualmente, como a classe não existe, né, o formulário não existe. Então, no formulário que aparece as informações, eu vou ter essa informação vai ficar em branco. Mas a gente pode recuperar esse dado se caso isso vier a acontecer. Mas é sempre interessante a gente vir aqui na lista de apontamentos, colocar um filtro da classe que a gente quiser excluir. A gente nunca recomenda isso, é sempre mais interessante a gente vir aqui na classe e fazer isso aqui. Não quero mais essa classe? Show de bola. Tem que nessa classe inativo, salvo.
ponto ele está inativado. Não consigo mais usar aqui na criação dos meus apontamentos. Ó, só tem exemplo 3 e 4, sendo que o exemplo 2 continua aqui nos inativos. Beleza? Beleza, show. O Pedro perguntou se tu pode detalhar um pouco a questão da sincronização completa ali e qual que é a diferença dela para a sincronização normal. Então, quando a gente cria um formulário, qual que é a importância do usuário fazer as sincronizações e a diferença entre elas? Boa pergunta. Assim, quando a gente faz uma criação de classe, tá? Pensa como se fosse a estrutura para eu poder colocar os dados dentro da plataforma, tá? Então, a base para poder colocar os dados dentro da plataforma é a classe. Então, toda a base dentro da Cartado, a gente precisa fazer uma sincronização completa. Tudo que for dado, eu faço uma sincronização parcial. Por exemplo, eu tenho criado vários apontamentos dentro do meu aplicativo e vou fazer a sincronização parcial disso. Então, eu estou fazendo a transferência desses dados, não das classes que eles foram criados, nem nada disso. Eu estou passando os dados para essas classes que já existem. Quando eu fizer a criação da classe, que é o que eu preciso para criar os dados, eu preciso ter uma sincronização completa para eu poder fazer a atualização dessa base de dados nova. É por isso que toda vez que tu criar ou editar um formulário, é necessário a gente fazer uma sincronização completa para a gente atualizar com as informações novas ou com as classes novas que foram criadas. Respondi a pergunta? Caso não, pode repetir ela. Se o Pedro tiver ainda com a dúvida, pode dar aqui no chat. Bom, o Felipe aqui perguntou se ele consegue fazer um campo de lista suspensa que só apareça dependendo do que for preenchido no campo anterior, né? E ele pega o exemplo, no campo 1 ali, ele seleciona a natureza A. Então, aparecerá um campo com a lista suspensa somente se a natureza for A, né? Aqueles campos condicionais, né? Não só de fórmula de cálculo, mas um campo condicional ao outro. Sim, isso será possível. Hoje não é possível. Mas isso está no roadmap para fazer atualizações nos formulários, nas edições e nas criações também, que a gente possa colocar condições. Para que quando vamos supor que na lista. Deixa eu pegar aqui, é mais fácil eu mostrar, né? Eu ficar falando aqui, ó. Vamos lá. Vou pegar aqui. Opa, esse cara aqui é uma edição. Mas vamos supor, eu colocasse interna e aqui a data e hora da demanda só aparecesse só se essa opção fosse selecionada. Que eu acredito que é isso que tu está comentando, ou que opções apareçam baseadas nas opções que eu selecione aqui. Sim, hoje a gente faz isso via suporte, tá? Mas futuramente isso será possível aqui por essa funcionalidade. Como eu comentei, ela está ainda em desenvolvimento, a gente está fazendo melhorias e tudo mais. Então, com o tempo, isso vai acontecer sim, tá? Mas hoje não é possível, é só via suporte. Perfeito. Acho que a última dúvida antes, ali no caso dos campos de seleção, se eu posso adicionar mais opções depois ou se eu posso alterar elas. O que eu posso fazer dentro desses campos de seleção? Tá, vamos lá. Ótima pergunta essa, tá? O que acontece? Nesse formulário aqui que eu criei, eu coloquei uma fórmula. Então, agora eu não vou poder fazer edição. Mas se caso esse formulário aqui não tivesse fórmulas, sim, eu posso editar essas opções aqui, tá? Desculpa, deixa eu retificar o que eu falei. Eu não posso editar essas opções aqui. Por que eu não posso editar essas opções aqui? Porque se a gente pudesse editar essas opções, pensa comigo, vamos supor que eu criei vários apontamentos com opção interna. Só que hoje eu não quero mais que interna exista. Tá? Se eu fizer exclusão disso, o que acontece com os apontamentos que foram criados? Por isso que não vai ser possível a gente fazer exclusão de opções. A gente vai poder criar opções novas. Tá? Nesse caso aqui eu não vou conseguir fazer a criação de um novo, por causa daquele motivo que tem uma fórmula naquele campo de área, né? Mas se não é só eu fazer a inclusão aqui de novas opções, né? Opção em concluir, ele vai ficar com a opção nova, só clicar aqui em salvar. Só não posso salvar por causa que esse campo aqui tem uma fórmula. E hoje, editar formulários com campos que existam fórmulas, eu não consigo. Eu tenho algumas limitações na edição. Né? Perfeito, Luan. Acho que se tu puder talvez reforçar a importância, né, também das pessoas que vão mexer nos formulários, né, ser algo mais restrito. Então, se tu puder dar uma visão mais geral dos impactos que isso pode causar, por que isso não pode estar liberado para todo mundo da unidade, puder reforçar a importância de ser algo delicado também dentro é uma funcionalidade bacana, né, mas não é algo trivial, assim. Exato. Bom ponto. Por exemplo, só do fato de eu ter esse dado de secou a garganta aqui, desculpa, pessoal. Só pelo fato de eu ter a opção de configurações, que é algo que isso aqui é a estrutura da minha base de dados, tá? Então eu tenho muita informação importante aqui, que qualquer coisa que eu mexer eu posso estragar a minha unidade de fato, tá? Então, por aquele exemplo que eu dei, eu posso excluir uma classe com apontamentos, então vai ficar aquele apontamento com a classe vazia.
a restrição de eu não poder excluir opções dos campos de select e campos de seleção múltipla. Por que disso? Por causa que pensa qual que a confiabilidade dos dados se eu pudesse fazer uma exclusão dessas, tá? Nesses casos, o que a gente aconselha? Ou a gente coloca esse formulário como inativo, cria outro, ou a gente simplesmente inclui opções novas. Porque a gente precisa desses dados antigos, eles íntegros, né? Porque não faz sentido eu vir aqui e eu excluir essa opção, sendo que eu tenho vários apontamentos com essa opção. O que vai acontecer com esses apontamentos? Vão ficar, se caso isso acontecesse, e eu ficar com o campo em branco, tá? Então eu ia perder esse dado. E na hora de a gente recuperar isso não é uma coisa simples. Então, por isso que isso está sendo limitado dessa forma e está sendo feito em partes, porque a gente preza pelos dados de vocês. Então, por isso que a gente está fazendo. A gente fez uma versão 1, está fazendo uma versão 2, e aos pouquinhos a gente vai liberando mais opções, mais funcionalidades, mais melhorias, e para tornar isso o mais seguro possível para os dados que a gente tem nas unidades de vocês, e para que a gente possa dar uma manutenção devida nisso, e que a gente consiga manter os dados da forma que eles estão, que a gente não perca dados. Isso é o mais importante de tudo, né? A gente não perder os dados que a gente queria do passado. Eu acho que é isso. Perfeito. Acho que até tem um ponto aqui que a Dani levantou, que se é possível remover um campo, acho que está até bem relacionado com isso que tu comentou, remover o campo, perder o dado retroativo, ou se eu posso mudar o tipo do campo, né? O campo era numérico, vai passar a ser texto, quais configurações dá para fazer, o que a plataforma limita, não limita hoje em relação a isso. Hoje, nesse caso, se caso eu estiver criando o campo, eu não posso alterar o tipo dele, tá? Eu posso fazer a inclusão de um campo novo. Eu vou pegar, vou criar aqui tudo certo, tá? Só para não ficar falando sem mostrar nada. Vamos supor eu criar esse campo aqui, teste. Criei o campo, ele é de um tipo numérico com vírgula. Eu não tenho opção aqui para alterar o tipo do campo, tá? Então, o que eu, Luana, aconselharia fazer nesse caso? Vamos supor que eu tivesse dados com esse campo. O que eu posso fazer é desabilitar o campo. Show de bola. Agora esse campo está desabilitado, eu posso ocultar, isso vai acontecer futuramente também. A gente vai poder ocultar esse campo. Ele não vai mais aparecer, mas ele vai continuar existindo dentro do formulário, porque, mais uma vez, a gente tem dados criados do passado que precisam ser mantidos. Para a gente alterar isso daqui, a única maneira, quando a gente está fazendo a criação, que a gente não tem dado nenhum criado, é vir aqui, apagar e incluir o campo que a gente queria colocar de fato, tá? Perfeito. E o Giovanni aqui, acho que é mais uma desse tema relacionado. Se no momento ele pode excluir um campo da fórmula para editar os demais campos, né, do formulário e depois recriar esse campo com a fórmula, né? Então, no caso, pegar esse campo que ele tem a fórmula ali, ele vai, por exemplo, adicionar mais campos para recriar essa fórmula, digamos assim. Sim, entendi. Eu acho que é para poder fazer edição do campo, né? Mas, realmente, no momento, ele não permite isso. Eu acho que eu entendi a tua pergunta. Tipo assim, como se fosse botar aqui um cálculo de volume, eu colocar o cálculo de volume e eu salvar esse formulário, eu não vou mais poder editar, né? Tu diz, tipo assim, eu venho aqui tirar a fórmula desse campo para eu poder fazer a criação de novos campos e aí sim poder depois colocar. Não tem como hoje, tá? Mas vai ser possível. No momento que eu puder fazer a edição do formulário aqui com fórmulas, né? Que vai ser esse campo aqui de fórmula ou valor padrão, né? Eu também não demonstrei isso, né? Mas eu poderia colocar esse campo aqui que toda vez que eu criasse um apontamento, ele viesse com o valor padrão 1. Beleza, toda vez que eu criar, esse cara vai vir com o valor padrão 1. Mas não, um formulário que tiver fórmula hoje não é possível. Mas quando for possível, tu só vai vir aqui, vai criar os campos novos que tu precisa. E tu vai fazer edição com fórmula, sem fórmula. Isso vai acontecer, tá? Tá no roadmap para a gente fazer isso. Isso depende mais do uso dos nossos clientes, né? Quanto mais a gente usar essa funcionalidade, der feedback, trazer valor para vocês, mais vai ser investido dentro dessa funcionalidade. Perfeito. E aqui uma do Pedro, ele perguntou se o sistema registra, né, quem foi o criador, acho que tu comunicou ali mais no início do webinar, e até perguntando, pegando essa pergunta dele, se tem algum registro de histórico, talvez, de quem fez a alteração, ou no momento ainda nessa primeira versão? No momento aqui não. Boa pergunta, tá? Eu não tenho essa informação aqui para te passar, mas mais uma vez, ó, viu? A gente, utilizando isso, a gente consegue trazer feedbacks para nós e a gente consegue melhorar ainda mais essa funcionalidade. Ótima sugestão. Se caso não tiver no roadmap, posso comentar com o pessoal para eles verem a viabilidade de incluir isso. E pegando a pergunta do Ronaldo, eu acho que é em caso de necessidade de ajuste de fórmula, como proceder? Hoje, depois de um formulário criado, a gente vai ter que entrar em contato com o suporte ainda, tá? Enquanto a gente não tem
versões novas sendo publicadas sobre essa funcionalidade do construtor de formulários, a gente ainda tem que entrar em contato com o suporte. Por isso que eu comentei no início, né, de a gente ter todos os dados que a gente precisa para criar o formulário já prontos, para não ter que voltar para o suporte. Mas isso não é um problema, a gente vai estar ali para atender vocês nessa questão. Enquanto a funcionalidade não tem essa opção. Acho que é isso. Então, pessoal, a gente já passou 4 minutos aqui do tempo. Eu queria agradecer a participação de todos. E se caso tiverem dúvidas, mais uma vez, a gente tem os nossos formulários. Se caso vocês não tiverem acesso a essa funcionalidade, vocês podem pedir ao usuário-chave da unidade para que faça solicitação via suporte, para que a gente libere para o nível de permissão de vocês. E é isso. Acho que ótima quinta. Muito obrigado pela presença de todos. E bom final. Puder responder a pesquisa, né, isso aí, bem importante. Melhore também. Exatamente. Melhorias, feedbacks, aceitamos todos. Muito obrigado, pessoal.